A questão da arbitragem, e nesse jogo influenciou demais. No jogo de Campinas, não, por exemplo. Mas são coisas diferentes que eu estou discutindo. Uma, a arbitragem que foi pró-Santos, nitidamente. Duas, os critérios do treinador nesse início de temporada. Torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo. Pessoal falando, o Arnaldo Tironi falando desse jogo de hoje, reclamando bastante da arbitragem. Claro que hoje a culpa não foi só da arbitragem, o São Paulo não fez um bom jogo, o Carpini também hoje foi muito mal ali em algumas escolhas. Separei aqui um corte bem legal do Arnaldo Tironi falando desse jogo. E vamos dar uma olhada também aqui no que o torcedor São Paulino está falando, né? Após essa derrota. Vamos dar uma olhada aqui nas reações dos torcedores do São Paulo após essa derrota contra o Santos. Créditos ao canal do Arnaldo e do Tironi. Link na descrição, o vídeo completo. Depois você vai lá, assiste a live. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. A tenebrosa da Edna hoje. E evidentemente que a nota prévia do Santos criticando a arbitragem deve ter influenciado, né? Ela vai para o VAR e dá o pênalti, ela vai para o VAR e anula o gol de São Paulo dentro do Morumbi com 50 mil pessoas. Foi isso que aconteceu. Embora o São Paulo tenha feito um grande jogo, até achei o primeiro tempo bom. O segundo tempo até achei, mas dava no Ferreirinha, foi o melhor jogo do Ferreirinha, desde que ele chegou no São Paulo. Mas vamos falar sobre tudo. Arnaldo, você gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi o isco? Eu não gostei, Tironi. Eu não gostei só por questão da arbitragem. Acho que São Paulo, naquela gíria, foi, digamos, um pouco garfado hoje no Morumbi. E acho que tem essa explicação dos bastidores da coisa, da pressão que a arbitragem sofreu. Não só a Edna, mas é uma equipe de arbitragem. E os dois lances decisivos do jogo, o pênalti e o gol anulado do Eric, foram determinados pelo VAR, né? A Edna não estava no VAR, mas quem estava no VAR era a Daiane Muniz dos Santos. De fato, a arbitragem pesou muito a mão contra o São Paulo nesse jogo, mas o São Paulo também tem questões internas a analisar, não só de formação de time, mas principalmente na questão do desgaste e lesão dos jogadores / alteração ou alterações do treinador nesse início de temporada. É isso que a gente tem observado nos jogos, mesmo com as vitórias, né? As substituições um tanto quanto tardias, o excesso de lesão nesse início de temporada, as não substituições em algumas partidas, como foi o caso, não usar todas. Isso são coisas que dizem respeito ao São Paulo. A questão da arbitragem diz respeito a uma situação geral, que eu acho que o Santos fez uma pressão daquelas antigas de início de temporada e acabou dando resultado. A arbitragem entrou pressionada e acho que em 2 lances capitais, na dúvida foi para o visitante, né? Eu estou com a canequinha do VAR aqui, que definiu a partida, né? No lance do pênalti e no lance do gol anulado do Eric. Mas eu gosto da tua impressão e do cheiro da grama. Sim. Evidentemente, o time, claro, foi um bom jogo do São Paulo, afinal perdeu, mas a arbitragem irritou demais o tempo todo. Cada marcação é tipo um balé e dá pirueta e não sei o quê. Depois se posiciona mal no lance de contra-ataque, atrapalha o lance que é perigoso do São Paulo. Eu achei a arbitragem horrorosa, muito ruim mesmo, muito ruim. E vou repetir, não interditem o debate falando de machismo. Arbitragem fraca, intervencionista no VAR, dos 2 lances. Enfim, achei muito ruim. Acho que a pressão do Santos funcionou, o que não tira, claro, todos os problemas que o São Paulo teve. Vocês mandem aí as suas mensagens, lembrando que essa live que você está acompanhando, que é a coisa da KTO, a nossa parceira Pini. Bom, vou defender aqui o Carpini, mas ele perde um jogador de cara, faz uma mudança e vai sem os pontos. A gente ficou discutindo o que não podia jogar com ponta hoje durante 3 horas, hoje lá no G4, no Band Esportes. Vocês não queriam. Jogou com um time com mais gente no meio, e aí? Não, na verdade, né, a ideia inicial dele, que eu achei interessante, antes da lesão do Moreira, ela escalar o trio de meio campo com Pablo Maia, Alisson e Bobadilha. Essa era a ideia. E acho que o Galopo, que acabou sendo escolhido para substituir o Moreira, mudando a posição do Bobadilha, que foi lá para a lateral direito, ele não tem e não está com o vigor do Bobadilha, né? É um outro tipo de jogador.
Então, a ideia inicial do Carpini eu achei interessante, mas ela não pode ser executada. O cara se machuca no aquecimento, né? Então, ele já teve que fazer uma improvisação e colocou o Bobadilha ali, que nem foi tão mal de lateral, mas ele rende muito mais no meio de campo, né? Ele rouba a bola no primeiro tempo. A ideia era ter o tipo de time que jogou contra o Água Santa com 3 no meio, mais robusto. E não foi possível. O Galopo, na verdade, ele encosta mais no ataque do que o Bobadilha, que arma mais de trás, né? Então, essa ideia morreu no aquecimento, na lesão do Moreira. Aí, sem 3 laterais direitos, sem ainda o Michel Araújo, sem o Lucas, você vai colocando. Nenhum time está com esse nível de ausência a essa altura do campeonato ou dos campeonatos. Esse é o ponto de atenção. E aí, né, Tironi? Trocou a comissão técnica uma semana antes de estrear. Troca o preparador físico. Quem faz isso tudo tem influência. E acho aí, a minha questão com o Carpini, não é a ideia do jogo ou as ideias dos jogos. São as questões do revezamento dos jogadores e das trocas nesse início de temporada. Isso a gente falou na primeira partida contra o Santo André, na vitória. Na primeira partida, aquilo me chamou a atenção. E vem se repetindo. Ele não troca rápido, ele demora um pouco para trocar e não usa as 5 substituições num início de temporada, sobretudo. Um elenco com boas opções. Hoje ele não trocou 3. Ele morreu com 3 trocas, cara. Não é isso? Trocou 2 só. Trocou o Eric e o Ferreirinha, né? Então, assim, nesse começo, você vai extenuando os seus jogadores, vai contundindo. Essa a questão, muito mais que tática e estratégica. E aquilo, lembra que eu falei quando escolheram o Carpini? Eu falei para você, tem uma coisa importante aí. Além de ele não estar acostumado com um time grande, ele está acostumado a uma competição por semestre. Foi isso que ele viveu até então, né? Ele viveu o Água Santa no Paulista e o Juventude no Brasileiro. Então, assim, ele não pode estourar o time, entre aspas, na falta de trocas e na questão do rodízio antes de começar a Libertadores. O time está estourado. Isso vai além da questão da arbitragem. É uma questão que nós estamos observando para o futuro da temporada do São Paulo. A questão da arbitragem, e nesse jogo influenciou demais. No jogo de Campinas, não, por exemplo. Mas são coisas diferentes que eu estou discutindo. Uma, a arbitragem que foi pró-Santos, nitidamente. 2, os critérios do treinador nesse início de temporada, sobretudo trocas e tudo mais. Tá aí, galera. São Paulo perdeu para o Santos no Morumbi, 1-0. Jogo com polêmicas, né, da arbitragem. Concordo na questão que falou aí o Arnaldo. A arbitragem hoje foi pró-Santos. Aquela pressão que o Santos fez ali quando foi divulgado que a Edna seria a árbitra, né, que iria apitar esse clássico. Pelo visto, né, deu efeito, porque a Edna hoje ali bem perdida nessa arbitragem, no lance mesmo do pênalti do Wellington, né, no Otero. Tá certo que o Wellington foi meio que imprudente na jogada, não precisava dar um carrinho. E o Otero se jogou. A Edna em campo não marcou, o VAR chamou, ela analisou o lance e acabou marcando o pênalti pro Santos, né? E o São Paulo, saindo derrotado, fez até um gol ali com o Eric. O árbitro entrou novamente em ação e anularam o gol do Eric. O Eric que marcou o gol do empate. E o torcedor fica na bronca, né? Vamos ver aqui o que a torcida do São Paulo está falando, alguns torcedores falando, né? A arbitragem vergonhosa, concordo, foi muito mal. O Carpini também hoje foi mal, né? Tá certo que o Moreira sentiu ali no aquecimento, não pôde jogar, ele colocou o Bobadilha. O Bobadilha foi até bem na lateral. Mas a questão ali que eu vi muita gente reclamando, né? A questão do Caleri ter que ficar saindo muito da área. E o Juan, um homem mais centralizado, o Caleri tem que ficar saindo muito da área ali, se movimentando, não dá muito certo. O Galopo também foi mal demais no primeiro tempo. Acredito que teria que colocar o Galopo ali no lugar do Luciano, que mais um jogo que o Luciano jogou muito mal, não foi bem hoje. Marcou um gol, mas estava impedido. Mais uma partida mal do Luciano.
Então o Carpini demorou demais também, né, para fazer as mudanças. O torcedor fica na bronca. E é isso, né, galera? Mais uma derrota do São Paulo. Segundo jogo, segunda derrota aí do São Paulo no Campeonato Paulista. Os torcedores, alguns aqui falando, né, até quando vão permitir essa cidadã apitar jogos do São Paulo? Até quando a CBF vai permitir esse C apitar? Pior árbitro que já vi na vida. A Edna foi muito mal mesmo. Não é de hoje, né, que ela é péssima para apitar jogos. Por isso que antes aí teve essa... O Santos fez uma pressão, né, para cima da Edna e ela acabou ali muito perdida, né, no clássico, marcando aquele pênalti que foi marcado ali com o auxílio do VAR. No campo ela não deu a penalidade, poderia ter seguido ali, né, a sua decisão, não marcar o pênalti, mas fica a bronca, né, por parte dos torcedores. Parabéns, Edna, e não podemos esquecer a senhora do VAR. Mais um torcedor aqui do São Paulo pilhado, né, Carpini carpinando, 2 derrotas seguidas, a paciência acaba rápido. Hoje o Carpini foi muito mal, concordo. Demorou demais para mexer do time. Poderia ter já mexido ali no intervalo. Tanto é que o São Paulo ali, com as mudanças que o Carpini fez no segundo tempo, foi para cima por pouco, não conseguiu o empate, né? E aqui é o lance. Rames não poderia jogar, mas o Juan pode ficar 90 minutos em campo. O cara é atacante e não tem capacidade. Esse lance aqui já foi no final do jogo, né? Praticamente ali no último lance, que esse gol acredito que o Caleri não perderia nessa chance. Não tem capacidade de acertar uma cabeçada dentro da área, uma cabeçada dentro da área pequena, da pequena área, né? Parabéns, técnico, e Júlio Casares preocupado com o Carnaval, independente da arbitragem. Que time ridículo esse do Carpini. O cara simplesmente destruiu tudo que o Dorival, Luciano era banco. Time não tem uma jogada, é balão do zagueiro para o meio campo e do meio campo para o atacante. Técnico tá na mão das estrelas, medo de perder o emprego. Isso aí, galera, o torcedor, muita gente, né, chateado, alguns reclamando do Carpini, outros da arbitragem. A arbitragem, não coloco essa derrota só na conta da arbitragem, mas a arbitragem foi muito mal. O Carpini também hoje demorou demais para mexer no time. Algumas escolhas ali, principalmente Juan, Luciano, já pode, né, até ir para o banco. O Luciano muito mal nessas últimas partidas, mas é aguardar, né, os próximos jogos. Claro que o torcedor fica na bronca, queria a vitória desse clássico contra o Santos. 2 derrotas aí seguidas, né? 2 derrotas para 2 times de Série B, mas é bola para frente. Vamos aguardar, né, aí os próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like. Obrigado a você que assistiu até o final. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.